Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Sérgio Rassi não é mais candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Goiás. Essa informação eu trouxe inclusive em primeira mão na manhã deste domingo, da desistência do Sérgio Rassi. Eu vou até deixar um vídeo aqui para vocês, tá bem? Aqui em cima o vídeo aqui que eu trago essa informação com mais detalhes sobre ela, mas a minha intenção neste vídeo é fazer uma análise disso dentro deste contexto, dentro do atual momento do time Alviverde. Então, na sequência do vídeo, logo após a vinheta de abertura, eu vou trazer mais informações para vocês, pelo menos a minha visão sobre o impacto disso no atual momento Alviverde. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita aqui no canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, rapaz. Entra aí, se inscreva no site. Isso clique nas notificações, para você receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Então, tenho certeza que você vai gostar de se inscrever aqui no Futebol 62. Futebol 62 que tem o patrocínio da Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, de uma impressora para a sua residência, procure a Viegas Printer que ela tem a impressora ideal para você. Atendimento em todo o estado de Goiás. Você pode falar com um dos consultores da Viegas Printer pelo 99143 7700. Mas tenha convicção que hoje vale muito mais a pena você locar uma impressora do que você fazer o investimento para adquirir o equipamento. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Sérgio Rassi decidiu não concorrer à presidência do Conselho Deliberativo do Goiás, isso porque, segundo ele, só iria entrar nessa disputa caso Ailê Pinheiro não se posicionasse a favor de Edminho Pinheiro, seu sobrinho e atual vice-presidente do Conselho Deliberativo, que também é candidato à presidência do Conselho. Então, o Sérgio ouviu aí, de pessoas como o Edmundo, como o Edminho, que o Ailê Pinheiro disse que gostaria de ter o Edminho como seu sucessor, e desta forma o Sérgio Rassi retirou a sua candidatura, não será mais candidato. O grupo ligado ao Sérgio Rassi pode definir, talvez, por ter alguém nessa disputa ou não. Se não houver um concorrente, o Edminho Pinheiro será aclamado presidente do Conselho Deliberativo do Goiás na próxima terça-feira. Bom, o que isso muda, alguma coisa dentro do cenário do Goiás? Eu acho que a gente precisa ficar atento aos recados, sabe, aos sinais. Que a família Pinheiro tem um amplo domínio do Conselho do Goiás, isto é inquestionável. Mesmo que houvesse uma disputa, eu não acredito que o Sérgio Rassi tivesse alguma possibilidade real de vencer o pleito. Mas, por que eu falo dos sinais? Por que eu falo dos recados? O Conselho do Goiás, ele vem dando recados ao longo desses anos mais recentes agora, de que hoje há contestações ao comando da família Pinheiro. Já foi assim durante a eleição executiva, em que chegou-se a lançar uma chapa com o Vanderlan Alcântara, depois isso não se confirmou. O Vanderlan retira a candidatura também, como fez o Sérgio agora. E agora, novamente, o Sérgio Rassi chegou a vislumbrar uma disputa pela presidência do Conselho. Então, este é um recado claro e um sinal muito evidente de que existe descontentes dentro do Conselho do Goiás e descontentes em um número maior do que existia lá atrás. Hoje ousa-se questionar, coisa que normalmente não acontecia muito dentro do Conselho Alviverde. E esses questionamentos eu vejo muito com dois grupos, vamos dizer, ou pelo menos ele vindo de dois perfis diferentes de conselheiros. O primeiro é um perfil de pessoas que já passaram pelo Goiás
e deixaram o clube. Ex-presidentes, ex-diretores. Então você vê pessoas que deixaram o clube e que hoje se posicionam como oposição. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto são conselheiros mais jovens, conselheiros, vamos dizer assim, vindo das arquibancadas. Estes conselheiros também, entre este perfil de conselheiros, a oposição também tem uma força razoável. Então, a gente pode projetar, eu não vou ficar aqui fazendo conjecturas sobre o futuro do Ailê Pinheiro, né? Eu acho que isso não cabe. Mas sobre o futuro do Goiás, eu penso que nessas próximas temporadas nós teremos disputas, inclusive mais acirradas do que essa de agora. A tendência é de dois Pinheiros comandando a equipe no executivo no deliberativo, o Edminho no deliberativo e o Paulo Rogério no executivo. E eu nem descarto, por exemplo, no futuro uma disputa entre grupos ligados a um e a outro, por exemplo. Ou você também tem uma disputa entre grupos com os dois de um mesmo lado e um outro grupo por outro lado. Eu só sei que essa, vamos dizer assim, essa harmonia, não sei se harmonia é exatamente o nome certo, mas essa liga que o Ailê consegue dar ao conselho, ela está perdendo a, a sua viscosidade, né? Vamos dizer assim. Então, conforme o tempo vai passando, o conselho vai ficando mais solto. O conselho já não é tão controlado como já foi no passado, especialmente pós-eleição, aquela eleição entre o Raimundo e o Paulo Lopes no final de 2002, né? Depois, ali foi um momento de uma cisão muito forte, muito pesada, em que por muito pouco o Paulo Lopes não vence a disputa, ele que era oposição naquele momento, o Raimundo era a situação, e depois daquilo Goiás inchou o seu conselho, e inchou o seu conselho de uma maneira em que o conselho passou a ser muito controlado. Agora começa a existir um movimento, penso que não tem a força que tinha naquele momento, em 2002, mas você vê novamente a oposição crescendo dentro do Conselho do Goiás. E a tendência, eu penso que no futuro, é de um conselho mais dividido, talvez até em mais de um bloco. Você ter mais de um bloco dentro do conselho, como acontece em vários outros clubes. Por exemplo, você tem clubes aí como Internacional, Flamengo, Vasco, você tem 5, 6 blocos lá dentro. Né? Você tem aqueles líderes desses blocos, muitas das vezes eles compõem, outras das vezes eles vão para as eleições de forma separada, mas é uma realidade dentro de alguns clubes brasileiros e isso pode também chegar ao Goiás. Vai depender muito de como é que o Goiás vai reagir agora, né? Vai, vai modificar o conselho novamente? Não vai modificar? Né? Vai diminuir? Vai aumentar? Vai diminuir a importância do conselho? Tudo isso a gente precisa ver o que é que vai acontecer. O fato é que o Conselho do Goiás terá missões muito importantes neste final de ano, como, por exemplo, preparar o clube para se transformar numa SAF, por exemplo, preparar o clube para receber investidores. Né? Então, são alguns desafios. Preparar o clube para mudar o estatuto e fazer uma mudança radical dentro do Estatuto do Goiás, como propõe o presidente Paulo Rogério Pinheiro. Então, a gente vai ter momentos importantes que o Conselho terá que deliberar e vivendo ao mesmo tempo também essa certa borbulha política dentro do Conselho Deliberativo do Goiás. Eu não vejo isso de uma maneira negativa, acho que a democracia é algo sempre muito interessante. Ela, o poder questionar é algo importante, né? Não existe, eu não gosto daquela ideia dos dirigentes dogmáticos, né? De que eles não possam ser questionados, o jogador dogmático, a torcida dogmática. Os dogmas, normalmente, eles prejudicam mais do que ajudam
especialmente quando acontece aí dentro do futebol, dentro da política. Então é um aspecto que eu não vejo como positivo. Então, para mim não há problema algum em haver descontentamento dentro do Conselho do Goiás, que pessoas se manifestem, que pessoas queiram concorrer ao Conselho. Porque se não fosse para ter concorrência no Conselho, bastava o Goiás mudar o seu estatuto e não permitir eleição, por exemplo, fazer apenas uma indicação. Fulano vai indicar, vai indicar, vai indicar, para quê? Né? Então não precisa você ter, vamos dizer, o, a cláusula de que possa, que permita eleições dentro do clube. Então isso faz parte do processo democrático. Mas você, torcedor alviverde, pode ficar à vontade aí para fazer a sua manifestação, para fazer a sua o seu comentário. Esse é sempre muito bem-vindo aqui no canal. E só para encerrar da minha parte, eu penso que isso inclusive pode engrandecer o Goiás, pois a cobrança agora ela é uma cobrança mais forte, ela é uma cobrança mais incisiva. E isso muitas das vezes faz com que quem está no cargo cresça no seu na sua atuação, né? Que melhore o seu nível de desempenho, melhore o seu trabalho. Então a cobrança ela é sempre, especialmente quando é bem feita, quando é feita com bons propósitos, eu imagino que ela pode colaborar muito dentro de um segmento, dentro de uma instituição e também, claro, dentro de um clube de futebol. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, vocês sempre ligados aqui no Futebol 62 e isso muito me honra. Até a próxima e uma excelente semana a todos.